Então, a gente vai para o capítulo 6, não é isso? Sim. Isso. Necessidade de evolução, certo? Uhum. Educação, fonte de bênção. Todo mundo aí está na posição? Uhum. Então, vamos lá. Educação, fonte de bênção. Para nós que necessitamos evoluir. As tendências que promanam do passado em forma de inclinações, em forma de desejos, se transformam, essas inclinações, esses desejos, em hábitos salutares ou hábitos prejudiciais, quando não encontram a vigilância. E o que mais que poderia, digamos, evitar, pelo menos evitar a transformação das inclinações e desejos em hábitos. Os mecanismos da educação pautando os métodos de disciplina. Vamos nos disciplinar, vamos nos corrigir. Sob a impulsão dos atavismos, quer dizer, dos costumes arraigados, que se prende nas faixas primevas, as fases nossas mais instintivas, né? Das quais, a longo esforço, o espírito empreende a marcha de libertação. Quer dizer, então, por quantos anos estamos nós numa tentativa de nos afastarmos das nossas questões instintivas, dos nossos atavismos, né? No livro Ação e Reação tem o caso da Laudemira, que ela está há 5 séculos tentando se afastar dos desvios sexuais praticados no século XV e não conseguiu, não, adequadamente. Tem o caso do Sabino, que ele está há milênios em erro, e o plano espiritual, sabendo que ele não vai empreender uma marcha liberativa de si mesmo, ela o põe numa situação de surdo-mudo, idiotia, paralítico, como um anão, simplesmente para congelar a dívida dele. Então, quando ela fala aqui, longo esforço para uma marcha de libertação, às vezes põe séculos. Séculos e séculos a gente não consegue pagar adequadamente a dívida oriunda dos nossos impulsos. Então, vamos lá. Sob a impulsão dos atavismos, costumes muito arraigados que se prendem nas faixas primevas, das quais, a longo esforço, o espírito empreende na marcha da libertação, os impulsos violentos e a comodidade, que não se interessa pelos esforços de aprimoramento moral, ou seja, não vai seguir a vigilância e não vai seguir os mecanismos de educação disciplinante e corrigente, né? Que não se interessa pelo aprimoramento moral, amolentam. Se afastou da educação, vai enfraquecer a individualidade, ressurgindo como falhas graves da personalidade. Vai estacionar na dívida. As constrições, quer dizer, as pressões, os apertos da vida, que se manifestam de várias formas no contato social, há constrições. Conduzem essas constrições o aspirante evolutivo à trilha correta, por onde, seguindo-a, mais facilmente se lhe torna o acesso aos objetivos a que se destina. Então, o contato social, nos privando de muitas coisas, nos constringindo, nos leva para a marcha adequada, né? Nesse desiderato, quer dizer, nesse caminho, nessa finalidade, a educação exerce um papel preponderante, porque faculta, permite os meios para uma melhor identificação de valores e seleção desses valores. Quer dizer, que se não há uma educação, eu não identifico nem o que é valor e o que não é. 2, permite a educação a lapidação das arestas embrutecidas do eu. Quer dizer, está meio ríspido, está meio duro demais, coração duro,
É no atrito da vida e com o auxílio da educação que vamos lapidando essas arestas, né? Doenças, né? Pessoas que não aderem à nossa forma de viver, de pensar. O que mais? Desenvolvendo as aptidões em germe, com o auxílio da educação. E guiando com segurança. Mediante os processos de fixação, vamos fixar esse conteúdo e aprendizagem, que formam o caráter, esculpindo-se, por fim, na individualidade e externando-se como ações relevantes. Quer dizer, no final das contas de toda essa educação, quais são as práticas relevantes que nós estamos executando? Porque isso vai refletir qual é o nosso caráter que conseguimos através da fixação dos conteúdos e da aprendizagem. Remanescente do instinto em que se demorou por longos períodos de experiência, milhares de anos, e ainda mergulhado nas suas induções, nas sugestões do instinto, o espírito cresce, desembaraçando-se das teias de vigorosos impulsos em que se enreda, em que se prende, em que se enrosca, para a conquista das aptidões com que se desenvolve. Quantos séculos nisso? Reencarnando com aquele mesmo grupo de pessoas, por 8 séculos. Você está, se nós estamos nos desembaraçando das teias nas quais nos prendemos a essas pessoas, muitas vezes mais desequilibradas do que nós, atualmente, por erros nossos em vidas pregressas. E agora devemos contribuir para a melhoria dessas personalidades, desses caráteres. Mas fomos nós próprios que contribuímos para que eles sejam desvirtuados como são hoje. Meu amigo, você tem a oportunidade na vida atual de se desenredar pela boa prática. Puxa, quanto século eu estou fazendo isso? Nem vou te falar, para você não ficar triste, viu, João? Eu vou te falar que está quase 1 milênio com essas pessoas tentando aí melhorar e auxiliar na melhoria delas. É mais ou menos a nossa história. Pessoa alguma consegue imunizar-se aos ditames, né? Às ordens, às inspirações, aos avisos da educação boa ou má. Quer dizer, que foi que a nossa escola fez por nós, que foi que os nossos pais fizeram por nós. Seja uma educação boa, seja uma educação má, você não se imuniza disso. Você aprendeu certo e aprendeu errado, conforme o meio social em que se encontra. Aí ela vai dar um exemplo grave disso. Ela vai dar um exemplo grave que a gente não se imuniza da educação, mostrando até de algum espírito que nasceu e ficou no mato, digamos assim. Sem educação nenhuma, olha o que ela diz. Se não houve a articulação oral da palavra, quer dizer, eu nasci ali e fui abandonado, tá? A ponto de eu não ouvir as palavras. Dispõe dos órgãos, porém não fala. Se não vê atitudes que lhe facilitam a locomoção, que lhe facilitam a aquisição dos recursos para a sobrevivência, consegue, por instinto, a mobilização com dificuldade. E o alimento sem cocção, quer dizer, sem cozimento. Mas ela foi no exemplo mais bruto, né? Até se está a observar animais, vai tentar se mover como um animal. Ora, tende, portanto, mesmo o ser humano, a retornar a experiências primitivas, se não é socorrido pelos recursos preciosos da civilização. Porque nele, no homem, na mulher, predominam ainda as imposições da natureza animal. Predominam. Possui reflexos, mas, no entanto, não os sabe aplicar. Desfruta da inteligência e, por falta de uso,
já que se demora nas necessidades imediatas só da alimentação, não desenvolve a inteligência. Frui das acuidades da razão, da perspicácia e do discernimento. Entretanto, se embrutece por ausência de exercícios que os aprofunde. Nele, não passam de lampejos as manifestações espirituais superiores, se arrojado, se atirado, se arremessado ao isolacionismo ou relegado às faixas em que se detém os principiantes nas aquisições superiores. Vejam aí que coisa. E a gente que dá aula para crianças aí há quase uma década sabe. Se a gente pegar o aluno do 7º ano que fez um conteúdo bem inadequado do 4º ao 6º, esquece. Dificilmente será a recuperação desse aluno. É um subconjunto do que ela disse aqui. A posição que ela escreve aqui, o que ela escreve é muito mais amplo. Mas a gente ratifica isso aqui pelo exemplo que temos de vida. Um aluno que fez o 4º ao 6º ano um estudo inadequado, do 7º para frente, não vai aprender, não. Ainda mais a matemática. Então, poxa, eu não sou bom de matemática. Não é que você não é bom de matemática. É que do 4º ao 6º ano, você não teve um apoio adequado. Isso mesmo. E o que ela disse? Sim. Olha só, tá vendo esse livro aqui, ó? Vidas Vazias, da Joana? Sim. Ela fala um capítulo sobre isso, que a gente, como pais, nós temos obrigação de sentarmos com os nossos filhos para ensiná-los e incentivarmos a terem os estudos, porque ela disse assim, é claro que a parte moral também, mas ela diz que, sim, o mais importante, mas ela diz também que o estudo e a cultura já começa a desenvolver o seu moral, porque você começa a raciocinar sobre isso. Sim. Aqui na gestação dos meus filhos, eles escutavam uma palavra de Emmanuel todo dia. Daquele livro Fonte Viva, Pai Nosso. Na gestação, eu falava na barriga da minha esposa. E quando eles eram novinhos, bebês, eu ensinei a metodologia daquele livro Glendoma, para eles aprenderem a ler. Então, quando eles foram para a escola, eles já sabiam ler. Um deles, a professora apresentou um inseto, chamou de helicóptero. Ele chamou a professora, não, professor, isso aí é uma libélula. Não é um helicóptero. Então, realmente, a gente tem que estar ali, ó, com a gurizada. O meu que passou no colégio militar, quando ele era do 9º ano, ele foi convidado a ser o orador naquela formatura que chama, né? Bota todos os alunos do colégio militar. Quer dizer, não tem nenhum orador do ensino fundamental, ninguém. Ninguém nunca foi. Mas um dos meus filhos foi, sendo ele do 9º ano. Mas depois ele era jovenzinho, né? Ele não fez tanto, porque ele queria participar com os amigos da formatura, queria andar com ele, ele queria estar isolado, falando ali. Então, realmente, é uma missão. E que a Joana coloca aqui é mais amplo. Tira esse aluno, tira essa criança do convívio social. Ele não vai saber andar. Ele não vai cozinhar comida. Ele não ouviu. Ele tem o órgão da fala, mas não diz. Mas não fala. Enfim, imagina os outros desenvolvimentos intelectuais. Não tem. Tem inteligência? Tem, mas não desenvolveu, não vai. Como tem alguns alunos que a gente sabe, não vai. Nem que você sente com ele aí 3 anos, todo dia, agora passei, não sei, parece que passou a fase. Então, vamos lá. Muito importante a missão da educação como ciência e arte da vida. Encontrando íncitas, inseridas, inatas no espírito, as tendências, compete à educação a tarefa de desenvolver as que se apresentam positivas. Se apresentam positivas, quer dizer, é uma semente boa. Não é algo florescido, é uma semente boa. A educação vai desenvolver essa semente boa e corrigir as inclinações
que induzem à queda moral, que induzem à repetição dos erros e das repetição das manifestações mais vis, que as conquistas da razão ensinaram a superar. É tarefa da educação, desenvolver o positivo e corrigir o negativo, né? Olha aí que coisa. A própria vida facultou, permitiu ao espírito, mas vejam, pessoas podem estar estacionado, passa séculos e não sai da posição, ou vai ressarcir o débito, você pagou 1%, vai de novo, pagou 5%, meu filho, você tem ainda 95% da sua dívida que você cometeu no século XV. Meu Deus! E você não tem raciocínio, porque você sai da sombra, reencarna, volta para a sombra. Como que você está lá na sombra? Você acha que vai ser Você não vai ter mente. A maior aflição que se pode sofrer numa região trevosa é a falta de raciocínio. É melhor você ficar dormindo, porque você vira um bicho num lugar desse. Entende a coisa? Reencarna de novo, ressarcia o corpo. Reencarna de novo, ressarcia o corpo. Pelo amor de Deus. A própria vida facultou ao espírito, em longos milênios de observação, longos milênios, a vida permitiu averiguar o que é de melhor, o que é de pior para si mesmo, auxiliando-o no estabelecimento de um quadro de valores, de que se pode utilizar para ter tranquilidade interior, trazendo, do intervalo em que medeia entre uma encarnação e outra, reminiscências, embora inconvenientes. Foi muito suave nesse adjetivo aqui. Foi muito suave. Porque todos os transtornos psíquicos podem ser conseguidos numa região de treva, né? Uma outra reencarnação, reminiscências, embora inconvenientes, do que lhe haja sucedido. Elege os recursos com que se pode realizar melhormente, ao mesmo tempo impedindo-se, cada um a si mesmo, deslizes e quedas nos subterrâneos da aflição. Outro sim, quer dizer, igualmente, inspirado pelos espíritos promotores do progresso do mundo, assimila as ideias envolventes, as ideias confortadoras. Fazendo o que com isso? Entregando-se ao trabalho árduo do autoaprimoramento. O rio corre e cresce conforme as condições do leito. Quer dizer, até uma manifestação espiritual superior depende do homem. Os espíritos superiores querem realizar uma super manifestação espiritual, mas não dá. O concurso do homem não auxilia, faz um terra-terra, ou não faz nada. Por quê? Porque se você for tentar alguma coisa, existe até a chance de uma influência espiritual negativa no ectoplasma dos presentes. Então, o rio cresce conforme as condições do leito. E nós? Qual é o leito que nós trazemos? Mas lembrando a vida de Paulo, o leito que ele trouxe e onde ele chegou, porque Jesus veio receber. Né? Saiu de um leito de pedregoso, de graves desvios, mas progrediu. Não sem sofrimento, né? Porque só no deserto ele ficou 3 anos. Depois ficou 10 anos, depois do deserto, no Monte Tauro. E quando Barnabé vem buscá-lo para ele ser o orador de Antioquia, porque as pessoas eram trabalhadoras do bem, mas ninguém é capaz de, ninguém com intelecto para trazer o ensino. Paulo vem, depois de 3 anos parado, põe Paulo para falar. Não sai nada. Correndo, Paulo, você perdeu a capacidade de falar do Evangelho, de falar até do Antigo Testamento. Não tem condição, Barnabé afastou ele da palavra. Depois, fica aí na tua tenda, vai estudando para ver se ele com ele mesmo, para ver se você recupera a capacidade de raciocínio e argumentação.
Aí, quando ele está na primeira viagem, é que ele consegue falar bem. Então, o rio corre e cresce conforme as condições do rio. A plântula se esgueira. Se esgueira quer dizer o que é que está no caminho da planta para não permitir ela um crescimento vertical? Se esgueira e segue a direção da luz. A obra se levanta consoante o desejo do autor. O que o autor quer? A obra vai sair conforme o que ele quer. Em tudo e em toda parte predominam leis sutis, mas elas são imperiosas, que estabelecem o como, o quando e onde devem ocorrer as determinações divinas. Rebelar-se contra essas leis sutis e imperiosas é o mesmo que atrasar-se na dor, espontaneamente, contribuindo duplamente para a realização que conquistaria num só esforço. Quer dizer, essas são as leis. Eu não me rebelei, vou segui-las. Então, eu vou conquistar com um só esforço. Mas, se eu me rebelei, há uma necessidade dupla. Qual? O esforço e a dor. Duplamente, agora, a contribuição. Você está um pouco rebelde diante da lei divina? Então, são dois fatores que vão te levar para frente. Antes era só o esforço que era necessário. Agora, a necessidade é dupla. O esforço e a dor. A tarefa de educação deve começar de dentro para fora, e não somente nos comportamentos da moral social, no verniz, da aparência, né? Ela tem que vir de dentro para fora para produzir efeitos poderosos, efeitos de profundidade. Enquanto o homem não pensar com equidade, enquanto ele não pensar de forma imparcial, de forma reta, íntegra, enquanto ele não pensar em nobreza, não pensar, os seus atos se assentarão em bases falsas. Se deseja estruturá-los nos superiores valores éticos. Mas as bases são falsas, porque se tornam, então, de pequena monta e de fraca duração. Vamos fazer o bem? Vamos. Começa e para. Começa e para. Não vou mais. Fraca duração. Pequena monta. Faz pequena coisa. Também já não quero mais. Somente pensando com correção pode organizar programas comportamentais superiores. Quer dizer, primeiro eu tenho que pensar corretamente, pensando com correção. Quer dizer, eu tenho que pensar, volto, com retidão, com nobreza. Aí, depois desse pensamento, eu consigo organizar um programa de comportamento superior. É uma consequência do pensamento correto, aos quais se submete ao programa agora, e aí, né, então, o terceiro passo à frente. Consciente e ainda prazerosamente eu sigo esse programa. Vou seguir, não com fraca adoração. E não é uma coisa de pequena monta. Eu penso nisso de segunda a segunda, manhã, tarde, noite e nos feriados. Ô, Júnior. Não tem folga de raciocínio. Eu estou prazerosa e conscientemente submetida ao programa. Eu penso nisso no Natal. Ô, Júnior, é igual aquela história, né, de você começar a engatar a primeira para fazer um trabalho e depois você fica feliz com aquele trabalho. Sim, você seguindo se em frente. envolve com o trabalho, né? E você Sim. passa a gostar de estar com as crianças, né? Seja o que for, né? Seja o que eu for. estou dando o nosso exemplo aí, seja o que for, mas depois você fica vinculado, né? Sim. Então é isso aí, ó. Força o tempo inteiro. Não aspirando à paz e à felicidade, você não deseja a paz, não deseja a felicidade. Quer dizer, não é... Eu quero ter paz, mas qual é a paz que a pessoa pensa em ter? Eu quero relaxar. Felicidade para mim é viajar. Pelo amor de Deus.
Então, ela está dizendo, não aspira a paz real, não aspira a felicidade real, por ignorar-lhes de que se constituem. Não sabe o que é a paz e a felicidade real. Ora, portanto, a essas pessoas é impraticável lecionar-lhes sobre tais valores. Quer dizer, o que ela está dizendo? Para algumas pessoas, não faz sentido, você está perdendo tempo em explicar sobre ela de onde vem a paz e a felicidade verdadeiras. É impraticável lhes ensinar isso. Só então, mediante o paralelismo da luz e da treva, tem que sofrer um pouco, da saúde e da doença, tem que passar pela doença, da alegria e da tristeza, tem que passar pela tristeza. Só depois disso, poder-se-á ministrar-lhes. Aí sim você pode lecionar as vantagens das primeiras, né? Da luz, da saúde, da alegria, em relação às segundas, a treva, a enfermidade e a tristeza. Aí está em condição de ensinar. Longo tempo transcorre para que os serviços de educação se façam visíveis. Botou até uma reticência ali. E difícil trabalho se impõe, particularmente quando o propósito não se restringe ao verniz social. A transmissão de conhecimentos apenas, as atitudes formais apenas, sem a integração nos deveres conscientemente aceitos. Longo tempo vai transcorrer. Difícil trabalho. Por educar, entenda-se também a técnica de disciplinar o pensamento, de disciplinar a vontade, a fim do educando penetrar-se de realizações que desdobrem as inatas manifestações da natureza animal adormecidas. Quer dizer, tem até que se separar disso, né? Dilatando o campo íntimo para conquistas mais nobres do sentimento e do psiquismo. Vejam aí a coisa, né? Educar também é técnica de disciplina do pensamento, técnica de disciplina da vontade, para chegar a conquistas mais nobres. Nas diversas faixas etárias da aprendizagem humana, em que o ser aprende, apreende e, mais amplamente, compreende, a educação produz os seus efeitos especiais, porque, através de processos persuasivos, de processos convincentes, libera o ser das condições precárias, armando-o de recursos que resultam em benefícios que não pode ignorar. A reencarnação, sem dúvida, é valioso método educativo de que se utiliza a vida, a fim de propiciar os meios de crescimento, propiciar o desenvolvimento de aptidões e sabedoria ao espírito, que engatinha no rumo da sua finalidade grandiosa. A gente está, como criança, a engatinhar, quando a gente deveria ser um ser gigantesco e começar até a voar, né? Como criatura nenhuma se realiza em isolacionismo, a sociedade se torna, como a própria pessoa é, a sociedade e a pessoa são educadores por excelência. Quer dizer, você recebe o contributo social, mas a sociedade você também oferta educação. Em razão de propiciar exemplos, aí é da educação para a pessoa, né? Que se fazem automaticamente imitados, impregnando aqueles que lhes sofrem a influência imediata ou a influência imediata, indireta. Então, vejam aí, né? Como que estão essas crianças aí observando os ídolos, pelo amor de Deus, né? A modernidade é a pintura distinta do cabelo, pelo amor de Deus. E falar abobrinha nas redes sociais. Não dá. Mas isso influencia, principalmente nos lares um tanto descuidados. No contexto da convivência, pelo instinto da imitação, absorvem-se os comportamentos, absorvem-se as atitudes, absorvem-se as reações, aspirando-se à psicosfera ambiente, que produz também sua cota importante. Quer dizer, a gente está num mar de pensamentos, como disse Platão, né? A gente está num mar de pensamentos. E a gente também, por esse mar, por essa psicosfera,
recebemos educação, inclusive dos desencarnados, no desempenho das realizações individuais e coletivas. Né? Como se assevera, como se afirma com reservas, que o homem é fruto do meio onde vive, convém se não esquecer de que o homem é o elemento formador do meio também, competindo-lhe ao homem, à mulher, modificar as estruturas do ambiente em que vive e elaborar forças atraentes, forças favoráveis, onde ele se encontre colocado a viver. Jesus nos colocou aí para viver aqui, ali e acolá, para que nós nos tornemos um fator educativo nesse grupo social. E nesse grupo social, não sendo infenso aos contágios, não sendo hostil, contrário aos contágios sociais, não é igualmente inerme, quer dizer, indefeso, absorve tudo. Também não, isso eu não quero. Senão quando se compraz nisso. Eu quero ser contrário, né? Ou eu não tenho defesas, um cérebro frágil, eu aceito tudo que se faz. Desde que reage aos fatores dignificantes a que não está acostumado, se não deseja a estes ajustar-se. Não se compraz, né, nas coisas boas. Além do ensino puro e simples dos valores pedagógicos, a educação, além disso, da pedagogia, deve esclarecer os benefícios que resultam da aprendizagem. Por que nós estamos estudando isso? Esclarecer quais são os benefícios da educação, da aprendizagem, da fixação dos seus implementos culturais, morais e espirituais. A educação tem de dizer por quê. Qual é o benefício que eu vou coletar disso? Por isso, e sobretudo, a tarefa da educação há de ser moralizadora, a fim de promover o homem não apenas no meio social, na educação comum. Antes de tudo, que é mais sublime, portanto, acima da educação comum da vida, é a educação do espiritismo. Antes, preparando para a sociedade essencial, porque a gente está na sociedade reencarnados não essencial. A gente faz parte de uma sociedade não essencial. A essencial é a do outro lado, né? Que é aquela que pré-existe ao berço, de onde ele veio, e sobrevivente ao túmulo, para onde ele se dirige. Quer dizer, o ensino do espiritismo é a coisa mais elevada que nós podemos fazer. Depois vem a educação comum, né? Se dá, né, a cultura aí para o meio social. Depois, a assistência social, a saúde. E tudo isso é importante, porque se uma criança está doente, você não tem como ensinar para ela a matemática, o português, nem muito menos o espiritismo. Quer dizer, o ideal é integrar tudo isso. Mas a mais sublime de todas é propagar o espiritismo. A gente tem que falar do espiritismo em todo canto. Nesse sentido, o evangelho é, talvez, dos mais respeitáveis repositórios metodológicos de educação e da maior expressão de filosofia educacional, o evangelho. Não se limitando seus ensinos a um breve período da vida, e sim para o resto da eternidade, prevendo-lhe a totalidade das vidas e os interstícios entre elas. Propõe uma dieta comportamental, sem sentimentalismo exagerado, nem rigores exagerados, que defluem do próprio conteúdo do ensino. Não raro, os textos evangélicos, não raro, propõem a conduta e elucidam por que dessa conduta. Por que dessa proposição, dessa propositura? Quais são os efeitos? Por que razões? Em voz imperativa, suas advertências culminam aí o porquê. Consolo, conforto, né? Que expressam os objetivos que todos desejamos. Vinde a mim, assentiu, anuiu Jesus, porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade. E a energia de vida de vocês, quem dá sou eu. Eu tenho a vida, mas vocês coletam muito pouca energia do que eu oferto ao mundo. E ele não delegou a ninguém a tarefa de
demonstrar, de viver o ensino, mas a si mesmo se impôs o impostergável dever de falar, não, de testemunhar a excelência das suas lições, por meio de comprovados feitos. Quer dizer, não só falou como exemplificou. Sintetizou em todos os passos e ensinamentos a função dupla de mestre. Vai falar, vai fazer, educador e pedagogo. Aquele que permeia, que penetra pelo comportamento, dando vitalidade à fala, à técnica de que se utiliza na mais eficiência metodologia de todas, que é qual? A vivência. Vamos demonstrar, não só falar. Mas o falar também é importante, porque se a gente fica calado, a doutrina não se propaga, né? Quando na Casa do Caminho, eles estavam lá trabalhando, era tanto trabalho na enfermaria e alimentação de doente que João falou assim, nós estamos fazendo tudo errado aqui. Aqui não tem palavra, a gente não vai trazer as lições, os ensinos falados do mestre, não é errado. Constrói um pavilhão para a gente levar a palavra. Elegeu 7 pessoas que tinham sido atendidas e agora deveriam trabalhar e auxiliar ali em todos aqueles serviços. E um deles é Estevão. E Estevão evoluiu tanto que, digamos assim, e ele jovem, 25 anos, ele vai se tornar um arauto do cristianismo idêntico a Pedro, idêntico a João, do nível de Filipe. Ali, sem ter conhecido Cristo, só com os ensinos, realizando curas consideradas milagrosas, ele vai atrair Jerusalém, não só pelas curas, porque ele era a pessoa que ensinava o evangelho de forma desassombrada. Ele falava com clareza, não importando o que viesse a sofrer. Se tornou um arauto. Quando Pedro dizia, eu sonhei e Jesus me apareceu. Estevão, eu sonhei e Jesus me apareceu. Quando os mecanismos da educação falecem, não permanece o aprendiz da vida sem o concurso da evolução. Ainda assim vai ter alguma coisa para ele evoluir? Sim, que lhe sugere como dispositivo de dor, emulando ou estimulando ao crescimento, o que se libertará pela dor agora, porque a educação falhou. Pela dor, vai evoluir pela dor. O que se libertará da situação confligente, afligente, corrigindo-o e permitindo-lhe adquirir as experiências mais elevadas. Portanto, a dor, em qualquer situação, ela jamais funciona como punição, porque a sua finalidade da dor não é punitiva, é uma finalidade educadora, corretora. Qualquer esforço que se faça impõe o contributo do sacrifício, impõe o contributo da vontade disciplinada ou não. Se não tem disciplina, a dor é majorada, que se exterioriza, então, em forma de sofrimento e mal-estar, em desagrado, mas tem que ir desse jeito, tem que evoluir, porque o aprendiz simplesmente se recusa a considerar de maneira diversa a contribuição que deve despender a benefício dele próprio. Nenhuma conquista pode ser lograda, conquistada, sem o correspondente trabalho, que a torna a conquista valiosa, né? Ou, se ela não foi pelo trabalho, um tanto inexpressiva, mas tem que ter algum. Quando se recebem títulos ou moedas, rendas ou posição, sem a experiência árdua de consegui-los, é o meu pai que está me dando esse dinheiro, eu recebi esse título porque eu colei pra caramba na escola, esse dinheiro me veio por herança e essa posição eu me veio por uma influência que eu tenho aí no mundo de hoje. Não teve uma experiência árdua para consegui-lo? Isso tudo empalidece, é sem brilho.
você recebeu isso tudo, mas para você não estar brilhando. Vai tudo empalidecido. Não raro, quer dizer, ainda pode, com frequência, converter-se em algemas pesadas. Podem converter-se em estímulos à indolência, à insensibilidade, à moleza, à preguiça. Convites ao prazer exagerado. Quer dizer, eu comecei a receber tudo da vida, dos outros, eu vou continuar na minha moleza à espera de que todos me sirvam. E eu vou buscar situações prazerosas, situações arbitrárias pelo abuso da fortuna, pelo abuso do poder. Depois chega do outro lado, vai ver onde vai parar. Né? Nem a mansão paz não recebe a pessoa. Não, meu filho. Você está numa condição que a educação não pode fazer nada por você. Primeiro, só a dor. Depois, quando você diminuir aí a revolta, você vai entrar numa coluna melhor. Imprescindível em qualquer cometimento, portanto, o exame da situação. Qual é a situação? A gente tem clareza para examinar a situação? Senão, vamos contar com o auxílio de outros mais sábios que nós. E a avaliação das possibilidades. Quais são as minhas possibilidades? Eu vou fazer o que faz o Haroldo? Eu vou fazer o que faz o Elahá? Não vou. Mas o que é que me compete nessa vida? Já que eu não vou fazer o que eles fazem. Quais são as minhas possibilidades? A minha possibilidade eu tenho que executar. Sendo a Terra a abençoada escola das almas, é indispensável que aqui mesmo, na Terra, se lapidem as arestas da personalidade. Vamos nos tornar menos agudinhos, João, ficar mais amoroso aí, botar mais uma suavidade nessa voz aí, está muito durão. Se corrijam os desajustamentos, se exercitem os dispositivos do dever, tenho que cumprir meu dever, se predisponham os espíritos ao superior crescimento, de modo a serem superadas as paixões perturbadoras. Olha, não está restringindo aqui. Então, todos nós temos paixões perturbadoras, né? Que nos impele para baixo. Mas isso tem que ser superado. Como? Lapidação de aresta, correção de desajustes, cumprimento do dever, para nos predispor ao crescimento superior. E, portanto, superar as paixões que todos trazemos e que elas nos querem levar para baixo, ao invés daquelas ardentes pelos ideais libertadores. Eu tenho um ideal. É ardente? Não sei não, hein? Estou achando que o Divaldo, com 90 e tantos anos, está com mais ardência pelo ideal de liberdade do que eu. Eu tenho 50. Tem que ter ardor pelos ideais libertadores, que acionam e conduzem para cima. Os hábitos que se arraigam no corpo, procedentes do espírito, como lampejos e condicionamentos, retornam e se fixam como necessidades. Quer dizer, aquilo que eu imprimi no corpo, que veio do espírito, dificuldades sexuais, como for tá, o meu órgão genital, como está a doença cardíaca, como está isso, como está aquilo, ou coisas boas ou coisas más. Isso também retorna para o espírito e mostra necessidades, seja qual for a expressão, constituindo uma ou outra natureza no refúgio do ser, positivas e negativas, a responder como liberdade ou como escravidão. O que foi excesso no passado vem como falta, vem como carência agora. Puxa, por que eu estou com esse defeito físico? Que você andou fazendo, meu filho? Isso aí vai ser bom para você, essa abstinência. A responder como liberdade ou escravidão, de acordo com a qualidade intrínseca de que se constitui. A morte, devestindo a alma das roupas carnais, não lhe produz um expurgo, uma eliminação, uma purificação das qualidades íntimas. Antes, a morte, não expurgando, impõe uma necessidade de exteriorizá-las. Agora está todo mundo vendo quem nós somos. Está no perispírito, um pensou, refletiu. Libertando forças que levam a processos de vinculações com outras forças que lhe sejam equivalentes. Quer dizer,
nós vamos para as regiões onde estão as pessoas que gostam daquilo que eu gosto. É uma vinculação, né? Na Terra, isso funciona em forma de complexos mecanismos de simpatia e antipatia, em afinidades que, no além-túmulo, porque sincronizam na mesma faixa de aspiração e se movimentam na esfera de especificidade vibratória. Quer dizer, você é assassino, vai ficar na faixa dos assassinos. Você é suicida, vai ficar com os suicidas. Você é desvios sexuais graves, vai ficar nos desvios sexuais. Afinidade. Reúnem que se identificação no clima mental de hábitos e aptidões que lhes são próprios. Você sublimou, meu filho, você tem um grande desejo de ajudar e servir, vai ficar com esses. Ainda não sou muito amoroso. E quando você for mais amoroso, você vai para uma esfera mais alta ainda. Nunca se deve transferir para mais tarde o mistério, o trabalho de educar-se. Educar a si, de corrigir a si mesmo e também de contribuir e educar os outros. A gente vive numa psicosfera social. Nós somos exemplos para os outros, queiramos ou não. Os nossos filhos estão de olho na gente, nos seguem como exemplos. Nós educamos e buscamos nos educar, tem que ser assim. Eu não queria ser exemplo para ninguém, isso não existe. O que agora não se faça neste particular ressurgirá complicado, em posição diversa, com agravantes de mais difícil remoção. Quer dizer, hoje eu estou casado com um cônjuge, como ele está se comportando mal, talvez na próxima vida ele seja meu filho, minha filha. A posição é diferente. Você não quis estudar naquela época, agora a coisa ficou mais agravada, bem mais difícil. Você vem com mais debilidades. Faz agora, porque depois complica. Pedagogos eminentes, os espíritos superiores, ensinam as regras do bom comportamento aos outros. E ensinam, mas a gente que tem que seguir, não. Como educadores que exemplificam depois de haverem passado pelas mesmas faixas de sombra e ignorância e de dor de que já se libertaram. Então, todas as dificuldades que a gente está passando, o espírito superior a nós passou pela mesma coisa, né? Passou pela mesma coisa. Imperioso, portanto, conforme propõe Jesus, que se faça a paz com o adversário enquanto se está a caminho com ele, de vez que amanhã, talvez, seja muito tarde e bem mais difícil alcançá-lo. Quer dizer, puxa, eu tinha que me reconciliar com essa pessoa. Não vou, de jeito nenhum. Morreu. Eu também morri. Aí eu vou para um lugar melhorzinho, a melhor das hipóteses, vou para um lugar melhorzinho. E essa pessoa foi para um lugar ruim. De lá, você vai ouvir as reclamações dela, que você vai te atormentar no plano espiritual. Porque você não perdoou, porque você não auxiliou, porque você não serviu, aquela voz vai ficar na sua cabeça vindo das regiões inferiores. Ai, Jesus vai auxiliar aquela pessoa. Meu filho, por que o professor tem que fazer essa lição do aluno? Quem tem que ir é você. Mas eu não sei onde ela está. Vai trabalhando, melhora, e daqui a pouco você está melhorzinho, você vai descobrir onde ela está. Foi você que participou de colocá-la nessa posição? Ué, você vai ter que tirá-la de lá. E você trata ela aqui, traz ela para essa colônia espiritual, você cuida dessa pessoa. Depois, quando você reencarnar, ela vai estar na tua família. Porque o bem vai ter que prosperar e ninguém vai fazer a tua lição. A lição é tua. Eu não vou fazer sua prova. Eu sou seu professor. Eu não vou fazer a sua prova. Você vai fazer. Toda ela. Vai atrás dessa pessoa lá no umbral. Traz ela para cá, cuida dela por 50 anos, depois reencarna com ela. Você vai ser pai dela, vai ser cônjuge, vai ser filho. Está no livro Ação e Reação isso.
Por isso que a gente tem que reconciliar o mais depressa com o adversário. Mas a gente quer? Não. Não espera, depois fica pior. O mesmo axioma se pode aplicar à tarefa da educação. Quer dizer, quanto mais cedo a educação, melhor. Agora, enquanto... Não, mas eu não quero. Vou relaxar um pouco. Agora, enquanto é possível moldar-se o eu, antes que os hábitos e as acomodações perniciosas impeçam essa tomada de decisão. Chegou num grau que você não está em condição mais de dizer a si mesmo, agora eu quero me educar. Não está nessa condição. Quer dizer, qual é o transtorno psicológico que a pessoa está, que ela não está em condição de pegar um livro, refletir, aprender? Que é o passo inicial para o deslanchar sem reversão. Educação, pois, da mente, educação do corpo, da alma, como processo de adaptação aos superiores degraus da vida espiritual por onde se segue. Educação sempre. A educação disciplinando e enriquecendo de preciosos recursos o ser, elevam a vida verdadeira. E ele lá fica tranquilo e ditoso, sem ligações com as regiões inferiores, de onde todos nós viemos, procedemos. Fascinado pelo tropismo da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é a sabedoria e o amor, né? As duas coisas. Após as injunções iniciais, mais fácil se lhe torna ascender, adquirir a felicidade. Quer dizer, cada vez vai ser mais fácil. Então, a gente tem que romper esse período inicial, depois vai ficando mais e mais fácil ascender. Mas a educação é que pode nos levar. E o afastamento de uma vida rigorosa de educação de mente, corpo e alma pode nos impedir de uma educação adequada para vencermos a nós próprios. Beleza, gente? Júnior, isso Sim. que fica aí, né? Que, olha que coisa, né? Depois não se consegue mais vencer o amolentamento, né? Amolentamento e transtornos psicológicos aí de difíceis catalogação. Né? Então, depois de um tempo, mesmo que a pessoa queira se reestruturar na reeducação, então a Joana está dizendo aqui para a gente que a gente dificilmente vai conseguir, é isso? Olha, pega um esquizofrênico, pega um evangelho e entrega um evangelho para o esquizofrênico e diz, meu filho, lê esse livro. Faz sentido isso? Não faz. Não faz sentido. Ou seja, ele vai passar por um processo em que a dor vai educá-lo, talvez até uma vida toda, numa idiotia, né? Porque ele ficou muito rebelado até no plano espiritual, vinculado a vícios, dos quais ele não quis se afastar. Reencarnou compulsoriamente, como a gente compulsoriamente, às vezes, tem que levar um familiar para tomar um choque ali, tomar um remédio, porque, pelo amor de Deus, você está demais, eu tenho que ser responsável pela sua saúde mental que você já não tem. Beleza, faz essa pessoa reencarnar forçosamente, é melhor para ela. Mas como está esse estado mental? Do berço ao túmulo, uma prova significativa. Dá um livro para ela estudar? Não, não faz sentido. Não faz sentido. Espera aí umas 4, 5 vidas, depois ela vai estar em condição de começar alguma leitura de alguma coisa. Entendeu? 4, 5 vidas. Eu acho assim, essa questão da educação, né? Até da experiência como professora e tudo, o que a gente percebe? Não tem como você se educar se você não se disciplinar. Tem que ter disciplina para a educação, né? Você tem que assumir uma posição de horário, de forma de estudar, de a maneira de você, né, buscar. Você tem que ter uma disciplina, porque se isso para a gente aprender, eu acredito que em todos os âmbitos aí, até na moral, em tudo, né? No estudo do evangelho, como a gente faz. Tudo isso a gente tem que ter uma disciplina, porque se a gente não coloca aquilo como foco, como propósito,
né? Dedicando aquelas horas, se envolvendo mesmo. A educação, ela não tem como aquilo penetrar em você, né? Depende muito de um esforço nosso mesmo, né? De buscar. E é constante, né? A educação, ela é constante. Não adianta você, eu aprendi hoje isso aqui, tá bom, né? Não, não é assim. Isso não se fixa em nós, né? Já aprendi isso que foi o que o João falou hoje aqui, então beleza, agora já estou pronta para encarar aí, sei lá, uma situação. Não adianta a gente precisa de uma constância, uma fixação desses preceitos e tal, e ver a riqueza que a Joana nos traz aqui, né, no ensino desse. O raciocínio, algo que a gente, por si só, a gente não atinge, a gente não alcança. Então, para mim, fica muito isso, sabe? A questão da educação é uma persistência até nossa, porque às vezes a gente não consegue se disciplinar, né? Tem momentos da vida que a gente fica conturbado, uma série de coisas, mas é disciplina. Se não disciplinar, a educação não vai da forma. Eu fiz meio corrida, Joana, porque já estava meio em cima do tempo, o texto era longo, né? Não, mas deu para coletar aí, gente? Foi um pouco assim, sim, veloz, né? sim. Mas Júnior, pela deixa eu falar posição, um minutinho. mas pela posição Fala. mais enfática, eu quis, uma posição mais enfática do que no livro anterior, eu quis compensar a velocidade. Tá. Não, Olha mas tá só ótimo. que interessante aí. Só rapidinho, só para complementar aí, a gente está estudando o livro O Homem Integral. E a Joana fala nesse livro assim que quando a gente coloca um filho da gente, é igual a Simone está falando, de tal dia, de tal horário a tal horário você vai estudar. Tal horário a tal horário você vai escovar o dente, você vai dormir, você vai isso, você vai aquilo. Tem que estudar todo dia, tem que estudar também no fim de semana. Você está condicionando seu filho. Ela diz que a gente fica menos amolentado para os nossos, como é que eu vou falar? Desejos que estão no subconsciente, a gente ter um ego forte, um superego também forte, para depois falar assim, não, isso não. E aí vai lá e não deixa o seu atavismo, o seu desejo não adequado vencer a você mesmo. Não sei se deu para entender Senão vai repetir as falhas da vida anterior. Então, disciplina, igual a Simone está falando, é maravilhoso isso que a Simone falou também. Disciplina ali, ensinar os nossos filhos, nossos netos. Chegou na casa da vovó, se Deus quiser você, bora lá, meu filho, bora estudar. Bora lá, meu filho, fazer igual a minha mãe, né, Júnior? Nossa mãe fazia com a gente. Estuda todo dia, todo dia. E isso aí é legal, porque uma psicoterapeuta também diz, junto com a Joana, né? Que os nossos desejos inferiores vão vir, e se você tiver disciplina, por exemplo, um dos caminhos é disciplinar através do estudo, você consegue também vencer a si mesmo. Dá uma lida no livro Ação e Reação, uma explicação do ministro Sanzio sobre isso. Deixa eu ver aqui, deve ser o capítulo 7. É o capítulo 7. Dá uma lida no capítulo 7 sobre o livro Ação e Reação, a respeito desse assunto. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então, vamos à prática agora, né? Verdade. Tchau, gente. Quem faz a oração para a gente aí, gente? Tem uma prece. Ele que estava dando tchau.
Senhor da luz. Obrigada, Senhor, por essa aula de hoje, por estarmos juntas mais uma vez, que possamos refletir sobre esse ensinamento de hoje e não repetirmos mais os erros de outrora. Que possamos auxiliar os nossos filhos e também nossos netos, nossos amigos, as pessoas próximas. Não só o ensino na escola é necessário, mas também o ensino que temos da vivência. Aquele ensino que aprendemos através de um livro, através dos ensinamentos dos espíritos, que também são muito necessários. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo com seu amor, hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado aí Tchau, gente. Beleza. Tchau, João. pela Obrigada. presença. Um grande Tchau, abraço para meninas. vocês. Fiquem com Deus, gente. Valeu.